A receitinha de hoje está simplesmente imperdível. Vamos aprender a fazer esfirrinhas árabes, gente, que eu tenho certeza que vocês vão amar e é muito fácil de fazer. Então, iniciando pela massa dessa receita, em um bowl ou uma tigela, eu coloco 350 ml de leite morno. Eu aqueci meu leite no micro-ondas mesmo, só que ele não pode ferver, tá bom? Apenas aquecido. Coloquei também, gente, um pacotinho de fermento biológico. Não utilizei aquele tablete, tá? Apenas um pacotinho já basta. 150 ml de óleo de cozinha. O óleo que eu estou utilizando é o óleo de canola. Porém, você pode utilizar o óleo de soja sem problema algum. 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Aqui eu estou utilizando a manteiga já com sal, tá bom? Coloco também 3 colheres de açúcar. Você pode colocar açúcar cristal, você pode colocar o açúcar refinado. Aqui eu estou utilizando o açúcar refinado normalmente. Agora, para essa receita, gente, se você tem um pouco de agonia de colocar a mão na massa, eu aconselho vocês a fazerem esse processo aí com colher, tá? Porém, pão, massa tudo que vai fermentação é mão mesmo na massa, literalmente, tá bom? Então, aqui eu dei apenas uma breve mexida com a mão bem higienizada, tá bom? De preferência sem esmalte. E agora eu acrescento 1 quilo de farinha de trigo de uma só vez. Pode acrescentar sem problema algum, tá bom? Essa receita, gente, ela me rende 25 unidades de esfirras, tá? Então, é uma receita que rende bastante, é bem legal mesmo, tá bom? E agora, com a ponta dos meus dedos, eu vou amassando muito bem até começar a formar uma bola, uma mistura bem homogênea mesmo. Eu optei fazer esse processo, gente, tudo dentro da tigela, porque tem pessoas que não têm bancada de mármore. Então, com uma tigela, você consegue fazer essa massa perfeitamente, tá bom? Aqui eu tenho separado 150 ml de água, porém eu vou acrescentando aos poucos, tá? Não pode colocar essa água toda de uma vez só. Porque o pão, gente, ou a massa de pão, ou então massa de pizza, ela depende também muito da umidade do local aí onde você está no momento. Então, em dias mais úmidos, provavelmente a sua massa vai pedir menos água. E num dia mais seco, vai pedir mais água. Então, interfere bastante. Agora que começou a formar uma bola, eu acrescento 1 colher de sopa rasa de sal. Lembrando que o sal é totalmente a gosto, porém lembre-se que vai o recheio também, né? Então, tome cuidado com o sal. E vou continuar sovando a minha massa, gente. Esse processo eu vou fazer por mais ou menos uns 10 minutos, de 10 a 15 minutos, tá bom? Menos do que 10 minutos, eu tenho certeza que a minha massa não vai estar legal. Nós temos que desenvolver muito bem esse glúten. Então, eu fui acrescentando aos poucos e rasgando a minha massa. Essa é a forma certa de você sovar uma massa de pão, uma massa de pizza e até mesmo uma massa de esfirra, que é o nosso caso. E você tem que rasgar bastante para poder soltar todo o glúten, né? Desenvolver todo o glúten da massa. E até começar, gente, a desgrudar da sua mão. Quando a sua mão tocar na massa e sair limpinha, é porque já tá chegando no ponto correto. Continue sovando bastante, até você perceber que a sua massa ficou bem lisinha e bem uniforme. Quando a sua mão estiver bem limpinha, é porque a sua massa já está chegando no ponto correto. Chegando nesse ponto, continue sovando por mais ou menos uns 10 minutos. Se você tiver uma bancada de mármore aí, basta você polvilhar um pouquinho de farinha de trigo e socar essa massa aí bastante, até desenvolver bastante o glúten dela, tá bom? Com a minha massa, gente, já bem sovada, sovei por aproximadamente 15 minutos, tá? Eu vou reservar essa massa, vou formar uma bola bem grandona dela. Olha só que linda que ela tá, bem homogênea. Minha mão tá saindo bem limpinha. Vou deixar aí dentro da tigela mesmo, tá? Vou cobrir com um pano para poder não ressecar essa massa e vou deixar ela fermentar por aproximadamente 40 minutos. Enquanto minha massa tá fermentando, vamos fazer nosso recheio de carne árabe. Aqui eu estou utilizando, gente, a carne patinho, tá bom? Então, meio quilo de patinho moído. Lembre-se sempre de comprar uma carne legal, uma carne sem gordura, que vai fazer toda a diferença no resultado final, tá? Aqui eu tenho uma cebola picadinha em cubinhos e um tomate também sem semente. E eu deixei meu tomate escorrendo aquela água para poder não criar aquela aguaceira na nossa esfirra. Coloquei também
uma colherinha de alho picadinho, sal também a gosto. Coloquei o sal a gosto, né? Uma pitada de sal, uma colherinha de sobremesa bem rasinha. E agora o ingrediente secreto, gente, dessa receita. Como toda receita árabe, vai canela. Então, eu coloquei também uma pitadinha de canela e suco de 2 limões. Aí fui colocando o temperinho a gosto. Coloquei uma colherinha de orégano. E como eu não tinha, gente, salsinha e cebolinha aqui fresca, eu utilizei a salsinha desidratada. Porém, nessa receita também vai um punhadinho de salsinha e cebolinha, tá bom? Coloquei também uma colher de sopa de margarina e continuei mexendo muito bem, gente, até ficar tudo bem homogêneo, bem misturado. Aí eu coloquei a salsa desidratada, como eu não tinha a salsa in natura, né? Utilizei a salsa desidratada, mas se você tiver, pode acrescentar sem medo algum. E agora com o meu recheio pronto, eu irei levar ele para gelar por aproximadamente também 30 minutinhos, até a massa ficar pronta. Agora para o nosso recheio de queijo, gente, queijo cremoso. Aqui eu tenho aproximadamente 400 gramas de mussarela moidinha. Irei acrescentar uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de ricota cremosa, porém, se você não tiver essa ricota cremosa, não tem problema algum. Coloquei uma pitadinha de sal também. E vou misturar muito bem até que esse ingrediente fique completamente homogêneo e muito cremoso, gente. Esse recheio, ele é perfeito, muito gostoso mesmo. Você pode também acrescentar salsinha e cebolinha a gosto. Eu não coloquei, tá? Passados 40 minutos, gente, agora para dar um gostinho a mais na nossa massa, aqui eu vou fazer essa parte na bancada, tá bom? Facilita muito. Polvilhei um pouco de fubá. Percebam como a nossa massa já cresceu, ela está perfeita, a fermentação dela tá dando super certo. Ficou bem fofinha mesmo, olha só que coisa mais linda. Agora, vamos começar a formar as bolinhas. Vou porcionar, gente, aproximadamente esfirrinhas de mais ou menos 45 a 50 gramas, tá bom? Aqui, gente, eu estou mostrando para você a forma de você tentar fazer as bolinhas à mão, caso você não tenha essa bancada de mármore. Você consegue fazer sim. Porém, se você tiver uma bancada de mármore, basta você colocar a bolinha no centro na palminha da sua mão mesmo e boleando ela. Você vai perceber que é bem mais fácil de fazer e elas ficam perfeitas, tá bom? Então, eu fui boleando as bolinhas, aproximadamente de 50 gramas cada, e fui colocando ela embaixo de um paninho também para não ressecar, tá? Com a minha bancada polvilhadinha de fubá. Polvilhei um pouquinho de fubá também por cima das minhas esfirrinhas e vou deixar elas agindo aí, gente, por mais uns 15 minutinhos. O fubá dá um gostinho totalmente especial para as nossas esfirrinhas. Passados 15 minutinhos, agora a gente vai começar a fazer os disquinhos das nossas esfirras. E para fazer é bem simples, gente. Basta você com a ponta dos seus dedinhos mesmo ir empurrando do centro para fora, né, da esfirrinha, para poder criar essa beiradinha nela, né? As bordinhas. Tem que ter bordinha, gente, porque a bordinha vai segurar o caldinho do seu recheio. Seja recheio com catupiry, recheio de queijo, recheio de carne mesmo, que também tende a soltar um pouquinho de água, tá bom? E aí, o tamanho das esfirrinhas você vai fazendo na base do olhômetro mesmo. Ou então, se você quiser abrir a sua massa com o rolo e depois tentar fazer as bordinhas com a mão, pode ser também, porém eu acho que fica mais trabalhoso ainda. E agora eu fui colocando o nosso recheio de carne, gente, com a colher, tá? Fui colocando com a colher e assentando bastante o recheio. Tem que pressionar assim, para ele ficar bem compactadinho, bem bonitinho. Olha só que perfeição. Percebam que as beiradinhas, as bordinhas estão bem formadinhas, tá? E aí eu fui fazendo assim com todas as minhas esfirrinhas, tá? Fui polvilhando com um pouquinho de fubá para não correr o risco da massa grudar na minha bancada e continuei fazendo, tá?
É bem simples de fazer, gente. Com a ponta dos dedos você consegue obter um resultado bem legal. E agora com o nosso recheio de queijo, a gente não pode exagerar muito, tá bom? Porque o recheio de queijo, ele tende a espalhar. Então coloquei apenas uma colher de sopa, no qual me deu uma quantidade bem generosa de recheio, e aí eu fui espalhando e assentando bastante o nosso recheio também. E aí, gente, você tem que usar a criatividade a seu favor. Você pode fazer as esfirras, gente, de qualquer recheio que você imaginar. Queijo com brócolis, frango com catupiry, fica na criatividade de vocês, tá bom? Essa massa é uma massa bem coringa. Você pode utilizar também para esfirrinhas de festas, enroladinhos de salsicha, pão de frios, tá bom? Usar a criatividade legal. Essa massa é uma massa de esfirra, de pizza e de pães de frios também, tá bom? Então, ó, tô dando uma receita aí pra vocês que vocês podem usar e abusar bastante delas. E para levar essas esfirras para assar, gente, eu untei a minha forma com óleo e fubá, tá bom? E eu fui colocando elas uma ao lado da outra. Porém, gente, esfirras tem que engrudar. Quando a esfirra não assada em forno a lenha, né, que é o forno correto para poder se assar uma massa, ela tem que colocar, tem que encostar uma beiradinha na outra, tá bom? Para poder manter a umidade da massa. E aí eu deixei ela descansando por mais 10 minutinhos antes de levar ao forno. O forno tem que estar pré-aquecido a 250 graus e ela assa por mais ou menos uns 20 minutinhos, já é certeza que ela já está completamente assadinha, tá bom? Então, encostei uma esfirrinha uma na outra e levei para assar no forno pré-aquecido a 250 graus. E, gente, é o suficiente para deixar elas assim. Olha só que delícia que ficou. Veja que até transbordou e elas ficam simplesmente deliciosas, gente. Façam na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui no canal para poder deixar o seu feedback aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima!